Muito bem, nós temos um texto principal que aparece aqui: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós vamos até estudar mais à frente um tópico sobre a sabedoria e a Bíblia Sagrada. Hoje, a Bíblia é a ciência. Ciência é conhecimento. De certa forma, o conhecimento não substitui a sabedoria, tem que andar juntos. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência e a Bíblia. Pastor Nastrini, a ciência, ultimamente, alguns acham que está assim, batendo de frente com a Bíblia. Isso é uma realidade ou isso é falso? Eu penso que isso tem uma longa história entre amistosidade e inimizade, de ambas as partes. Amistosidade, porque o tempo em que andaram juntas, aceitava-se o fator religioso para o entendimento da ciência. Sim. Então você tem Kepler, Galileu Galilei, não é? Você tem Newton e outros mais, que na realidade criam em um autor e criador dos céus e da terra. E através deste, desenvolvia-se o conhecimento na área do saber, porque ciência nada mais é do que o saber, o desenvolvimento do saber. Mas, de alguns séculos para cá, houve então a inimizade colocada por alguns cientistas que dizem que o fator religioso está fora de questão. E daí travou-se uma imensa batalha entre duas questões: ciência e religião e fé e razão. Então, para nós hoje, como criacionistas, Sim. defensores que há um Criador, que houve um autor que designou, que planejou, que é aquele que concebeu inteligentemente todas as coisas, nós cremos que o desenvolvimento da ciência verdadeira vem ajudar, vem corroborar. Mas para aqueles que não acreditam nesse fator inteligente, que é o nosso Deus, fica a questão aí das evidências científicas. Mas a Bíblia, por exemplo, ela já afirma, logo de cara, quem criou foi Deus. Não entra em detalhes, não é isso, Fernando? A Bíblia, ela confirma isso, afirma, a criação vem na mão de Deus. A ciência pode até tentar negar, mas não dá para você negar, não dá para você contradizer a Bíblia. Quando você começa a estudar a criação do homem, a terra em si, mares, todos os exércitos celestiais, não tem como você negar que existe uma força superior em relação a isso. Eu acho que essa ruptura que houve entre a ciência, que antes apoiava a religião, e depois passou a até atacá-la, veio a partir aí da Revolução Francesa, quando ela começou aí a falar de não existe Deus. A partir disso aí, então a ciência tomou outro rumo. Mas já está se voltando, a ciência já está comprovando algumas coisas bíblicas. Então, hoje está chegando, não dá para ter um universo como esse se não vier da mão de Deus. Exatamente. Inclusive, eu queria falar um pouco deste livro. O nome desse livro é Por que Creio? Ele é da Casa Publicadora Brasileira. 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião. Na verdade, é uma compilação do que cada autor fala. Um dos autores menciona aqui a questão do Big Bang. E é impressionante, eu nunca vi explosão criar coisas. Eu poderia, quem sabe, dizer assim, aliás é o pastor Mark Finley que fala isso em um dos seus programas, em que ele diz assim: imagine que eu estou passando em frente a um local e do lado tem uma fábrica de uma metalúrgica e do outro lado tem uma fábrica de cola. Aí, de repente, eu ergo o braço, porque tem uma explosão tremenda, e nessa explosão vem assim, muito metal daqui e muita cola daqui. Aí ele forma um relógio. Ele falou: olha que maravilha, surgiu um relógio, são... Que acaso, hein? Que acaso. Então, a teoria do Big Bang, ela tem muitos furos. Um deles, por exemplo, é que o universo tinha que estar se expandindo, né? Então, explodiu, vai expandindo. Só que ele é assim, está girando. Então, dizer assim, bom, então é porque explodiu assim, ó. Aquilo que não existia explodiu, porque se partiu do nada, né? Aquilo que não existia explodiu. Mas por que tem algumas galáxias que giram assim? Então tinha que girar tudo para o mesmo lado. E mesmo os próprios planetas. Os planetas dentro de uma órbita, alguns não giram igual aos outros. É uma coisa impressionante. Pastor, na verdade tem que ter muita fé para acreditar nisso, né, pastor Nastrini? É a velha história. Para nós que cremos em um Criador único dos céus e da terra, eu creio que a fé é mais fácil do que crer que tudo veio por acaso ao fruto de milhões e milhões e milhões de anos, né? Exato. Então, o difícil é entender que é fácil. Essa é a questão.
hoje em dia, o Fernando colocou muito bem, momentos atrás, já a ciência parte para uma outra descrição. Estamos falando em design inteligente. Exatamente, um desenho inteligente. Houve aí um designador, Sim, houve aí um planejador inteligente na questão. Porque é impossível você ver a concepção humana, a mamãe passarinho lá levando a comidinha dentro do bico do filhote no ninho, não é? Como é que evoluiu isso até chegar a esse instinto? Não há possibilidade se não houve um planejador, um design inteligente. Então eles partiram dos elos perdidos, dos milhões de anos, da seleção natural de espécies, que não é muito longe, 1850 e poucos para cá, Sim. de Darwin para cá, né? E agora eles já estão se falando que houve um planejador inteligente. Mas o que fica são duas premissas básicas no início desse diálogo sobre ciência e religião. De um lado é fé, do outro é razão. Exatamente. De um lado é a questão do acaso. Tudo veio por acaso, ao fruto de milhões, bilhões de anos. E do outro lado houve planejamento, houve inteligência. Eu queria destacar também uma outra parte, a astronomia. Eu queria só mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui dentro dos PowerPoints, que vão ser inseridos aí para você perceber. Eu tenho aqui uma foto tirada pelo Hubble, ou seja, muitas estrelas. E eu lembro desse texto de Gênesis 15, verso 5, Deus falando para Abraão, olha agora para o céu e conta as estrelas. Alguns creem que ele poderia contar, quem sabe, 5.000 estrelas a olho nu. E se a gente tem um pequeno telescópio, a gente pode contar 100.000 estrelas. Agora, olha esse pontinho aí, fotografado pelo Hubble. O computador, na realidade, fez a conta. 500.000 estrelas. Mas dá uma olhada de onde ele foi tirado. É esse aqui. Ele foi tirado dali. Então você percebe a quantidade de estrelas que estão aí presentes, né? Existe uma citação da revista super interessante, em que eles disseram o seguinte, que cada dia se descobre mais. E não há evidências de que o universo tenha fim. Ou seja, o homem é muito pequeno para compreender tudo isso, né, Fernando? Jeremias 33, 22 fala o seguinte, as estrelas do universo não dá para contar, é incontável. Nós não podemos medir quantas estrelas, não dá para contar. A olho nu nós temos uma visão. Se colocar um telescópio como eu conheço, a gente tem uma outra visão. Exato. E ainda está se descobrindo mais e mais. Eu queria até chamar a atenção aqui, esse era os telescópios são usados lá no Chile, nos Andes, esse é o do Monte Palomar, consegue enxergar estrelas até 1 bilhão de anos-luz, e mais recentemente o telescópio Hubble, com 15 bilhões de anos-luz enxergando estrelas, né? Deixa eu mostrar aqui alguma dessas fotos. E dizem que o universo continua se expandindo. Percebe aí galáxias? É uma foto do Hubble. Esses pontinhos coloridos são galáxias. Em cada galáxia nós temos centenas de milhares de estrelas, né? E não há evidências de que o universo tenha fim. Porque a grande questão dessa expansão do universo é exatamente que ele ainda está se evoluindo. Sim. Porque existe aqui o drama também da criação e da evolução. Criacionismo e evolucionismo. Então eles não acreditam que se houve um Criador, ele criou tudo do nada e ele já fechou essa criação. Mas tendo em mente que não há esse Criador único, mas que a coisa veio por acaso, há milhões e bilhões de anos, esse universo ainda está em expansão. Mas eles deveriam sentar e refletir no seguinte, o estudo do universo é que está em expansão. Sim. Porque Deus fez tudo do nada e fechou essa criação. A Bíblia em Gênesis 2 diz, e havendo Deus acabado, né, a sua obra, então ele terminou a sua obra. Uma obra completa. É que eles creem na questão do Big Bang, da chuva ácida, etc., do choque dos asteroides, etc., etc., como premissas da biogênese, do início da vida, né? Aliás, da abiogênese, que é a vida da não vida, né? Nós cremos na biogênese, Sim, que vida só provém de vida. E eles creem na abiogênese, a vida de não vida, e que isso está evoluindo.
Agora, eles deveriam parar para ficar estudando, porque Newton, Galileu e Copérnico não viram tanto quanto o Hubble está vendo agora. E tem que ver o seguinte E também. tem muito mais para ver e para Não, escutar. e tem que ver também o seguinte, essas imagens elas já aconteceram. Porque, na verdade, ao observar através da luz que chega até a Terra, essa luz já caminhou, Exatamente. ou seja, milhares de anos, né? Uhum. Mas a verdade é que esses aqui, eu queria encerrar esse bloco com essa figura, aqui numa parte maior e aqui um close, são chamados os pilares da criação. Esse é o título que deram para isso. Porque aqui é um nascedouro de estrelas. Ou seja, estrelas nascendo em um ponto do universo. Ou seja, o nosso Deus Criador. É realmente algo fantástico e maravilhoso, né? Quando a gente olha assim a criação do universo, mas também o nosso corpo é algo maravilhoso, porque é algo fantástico. Eu lembro que eu tive assim a oportunidade de fazer um ano de faculdade de enfermagem, sabe? Nunca fui enfermeiro não, mas foi um ano lá. E aí estudando ali a anatomia, eu lembro bem de uma aula que nós fomos falar sobre a reprodução, né? E começamos a ver ali como aquilo, o espermatozoide se une ali com o óvulo, dá origem a uma célula, a célula vai se dividindo, vira uma bolinha de carne, e depois estica para cá e vira um braço, e vira uma perna, e vem tal. E eu lembro que alguém perguntou para o professor, que inclusive não era da Igreja Adventista do Sétimo Dia, professor, mas como é que a célula sabe que ele tem que esticar assim e virar braço, e virar dedo, e para cá virar outro braço? Como é que ela sabe isso? E eu lembro das palavras ecoando na minha cabeça até hoje. Falei, meu amigo, se você não acredita em Deus, aí fica difícil eu te explicar, viu? Realmente parece que essa citação do Salmo 139, verso 14, ela faz muito sentido, né, pastor Nastrini? É assombroso mesmo, não é? Aí diz, veja que de modo maravilhosamente assombroso me formaste. Sim. Esse assombroso aí é uma expressão de espanto Sim. diante da máquina perfeita que é o corpo humano, né? Que Davi, na sua concepção assim, antiga e ínfima, veja quanto que a anatomia avançou hoje, Sim, sim. e a fisiologia também, mas ele quando deparou-se, meditando introspectivamente naquilo que é o corpo humano, já falou sobre isso. Agora, há uma coisa interessante a ser colocada, é a questão do fato de que a ciência baseia-se naquela sequência para chegar à teoria. Uhum. Ela pega primeiramente uma evidência, daí aquilo se torna um fato, depois vem as provas, Sim. aí vem a tese, aí vem a teoria. Agora, mesmo chegando à teoria, os cientistas e os homens da ciência têm observado o seguinte, aquilo se torna lei para um tempo e um lugar, mas não para sempre. Mas a pressuposição da ciência são evidências, fatos e teoria. São os postulados. Sim. E a nossa é fé. Agora, quando você pega a máquina humana, acho que não precisa evidências. Eu acho que não precisa fatos. Porque até mesmo o médico, principalmente o cirurgião, se espanta quando ele abre o corpo humano. Sim. Sabedoria de Deus em colocar cada função. Outro dia eu estava meditando sobre a máquina que é o nosso sistema visual. Você vê num instante, num flash, você olha, foca, sabe a distância, Regula a claridade, a nitidez. tudo mais. Nós estamos aqui falando para câmeras. Sim. Quantos botões eles têm que mexer para dar o foco, a nitidez, a cor. distância, o close, tudo certinho. E o olho faz isso em fração de segundo. Olha, e essa é uma pedra no sapato dos evolucionistas, porque o olho é uma coisa que já tinha que ter surgido pronta. Não tinha como ir evoluindo, não existe como. Existem algumas coisas no corpo humano que já surgiu pronta, então não teria como evoluir, certo? A coagulação do sangue, são certas coisas que não tem explicação se você não é criacionista ou pelo menos crer no design inteligente que nós falamos. Alguém planejou tudo isso, né? Observando até a questão do corpo humano e tudo mais lá, Francis Crick é um biólogo, ateu, ele acha que o corpo humano é muito complicado para ter surgido por acaso ou evoluir, é muito complicado. Tem que haver uma mão, tem que haver um poder divino.
Se nós pegarmos aqui a robótica, por exemplo, não consegue hoje fazer os movimentos perfeitos. Tantos e tantos anos estão tentando, não dá para fazer. O mais simples movimento que se esticar a mão, pegar alguma coisa, ela pode fazer, mas não com a perfeição que nós temos com essa máquina que é o corpo humano. E você que mexe com computadores, Fernando, você sabe que tem que ser uma máquina tremendamente complexa para movimentar uma mão, não é isso? É muito fio, muito programa para fazer algo que para nós é tão simples. Inclusive, eu acho interessante, porque quando a gente faz isso assim, ó, com o dedo assim, né? Na verdade, a ordem partiu daqui, né? Desceu um fiozinho, veio aqui e falou, puxa aí. E a coisa funciona instantaneamente. Você, se colocar a mão em algo quente, vai na hora receber no cérebro, está quente, viu? Olha, pode queimar. Tira o dedo daí. Mas isso é tão rápido. E a coisa funciona dessa maneira. Aquela questão do design inteligente, nós temos mais um autor, ele falou de um deles aqui, que praticamente é ateu, não acredita em Deus. Sim. Um que está crendo agora num design inteligente por trás disso, que houve uma força ou algo que designou, que planejou isso, é Michael Berry, da Caixa Preta de Darwin. Né? Um livro até que eu aconselho aqueles que estão nos assistindo a adquirir. A Caixa Preta de Darwin, né? Onde ele desmistifica toda aquela questão darwiniana, né? E ele menciona a interdependência celular ou molecular que você colocou. Quer dizer, o olho não poderia evoluir sozinho, sem o órgão do cérebro junto, a cabeça para o apoiar, o crânio, etc. Né? A coagulação sanguínea não se processaria sem outros órgãos. Quer dizer, como é que foi evoluindo independentemente? Então ele fala da interdependência celular ou molecular neste livro. As pessoas dão muito valor ao que a mídia fala. Então a gente vê, por exemplo, alguns documentários, hoje com a capacidade que tem de computação gráfica, então você vê, ó, esse bicho era desse jeito, ele comia esse capinzinho e ele caminhava para lá, ali ele botava os seus ovos, mas muitas dessas coisas foram criações humanas. Não tem nem como às vezes saber a cor do animal porque não se preservou. Por exemplo, isso aqui é um fóssil. Esse fóssil eu comprei de um índio lá em Tarapoto, na Amazônia peruana. Inicialmente eu achei que podia ser assim, um pedaço de uma tromba de um animal. Depois eu achei que podia ser um pedaço de um polvo, assim, um tentáculo, né, por parecer algo marinho. Aí eu mostrando para um arqueólogo, falou, não, isso aqui não pode ser nenhum nem outro. Isso aqui, muito possivelmente, seria uma espécie de uma perna de um caranguejo, ou tinha que ser um crustáceo. Ele não soube falar exatamente o que era, mas veja, não é pedra. Se eu pegar e bater aqui numa outra petrificada, é pedra. Virou pedra, mas isso foi um animal complexo. Existem animais que são encontrados, então baseado nisso, eles constroem o animal inteiro, mas não dá para você, de um dente, por exemplo, colocar um homem. E é isso que às vezes a evolução faz. De um dente, que afinal descobriram que era de porco, nem fala muito alto, né? Isso é comprovado. E a questão maior é essa suposição, né, que eles fazem nesse dimensionamento, macrodimensionamento. Exato. Então, às vezes pega-se um dente, que às vezes nem do dinossauro era do porco, como você mencionou, e constrói-se lá no Parque dos Dinossauros um museu daquele dente. Exato. Até com os filhotes daquele dinossauro. Quer dizer, hipoteticamente você não precisa ter muito mais fé para acreditar nisso, do que a simples questão de que existe um criador inteligente que designou tudo. Olha, esse aqui é uma outra pedra no sapato dos evolucionistas. Isso aqui é um trilobita. Eu vou tirar a tampinha da pedra aqui, para que você em casa consiga enxergar. Por que é uma pedra no sapato? Porque é um animalzinho muito complexo para o período dele. Teoricamente, nesse período, só era para ter assim, umas amebinhas, uns bichinhos assim, unicelulares, muito simples. Mas esse tem olhos complexos que enxergam, tem toda uma estrutura no corpo. Então isso aqui é uma pedra no sapato, porque você tinha que encontrar os elos perdidos, ou seja, quem sabiam que só tivesse um olho só, né? Aí ele ia sentir a necessidade de um segundo olho, certo? Quem sabe alguns que não tivesse todas essas dobras, fosse lisinho, e depois veio a sensação. Mas esses trilobitas estão presentes, eu tenho aqui alguns deles. Olha aqui a cabeça desse aqui, dá para ver bem os olhinhos. Ó, vou pôr aqui para a câmera pegar. Então, ele já tinha que ter nascido assim pronto. E é assim mesmo que a Bíblia diz. Deus criou os animais no 6º dia, de uma vez.
né? E outra pedra no sapato, Jonathan, é a questão de Gênesis, capítulo 1. Eu gostaria de realçar aqui, para aqueles que estão acompanhando a lição de hoje, a Bíblia e a ciência, o versículo 21 e o 24. Sim. Menciona assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. Então permite-se variações, mas dentro da mesma espécie. Exato. Então não houve seleção natural das espécies, milhões e milhões de anos. Mas houve sim, por exemplo, o gato angorá, o gato de outra espécie, Os cachorros, as várias, não é? Questões aí dentro da mesma espécie, cachorro, mas tem as raças. E a Bíblia fala isso. E o verso 24, diz também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. Então, há variações, mas dentro da mesma espécie. Você não vai ver a gatinha produzir elefante, não é? E nem a elefoa, não é, produzir tigre. É dentro da mesma espécie. E mesmo animais que produzem, por exemplo, a égua e o jumento, produzindo, por exemplo, a mula, mas ela é estéril, né? Que é híbrido. Né? Ela não consegue ir dali para frente. Não procria. Morre ali, ou seja, não teria como evoluir para um outro lado. Mas vem de uma mesma linhagem, para ser de uma linhagem. Mas Não é tão diferente assim, mas mesmo assim para ali, né? Não procria. Não procria. Bom, nós estamos assim com o tempo esgotado neste bloco, mas o estudo ainda menciona a questão da psicologia, né? Provérbios dizendo que o coração alegre é bom remédio. E hoje em dia a gente sabe que a questão da produção de endorfinas, né? O cérebro relacionado com a saúde e tudo mais. Eu até tinha selecionado ali, e poderia mostrar para vocês, por exemplo, algumas revistas, seleções, todas elas relacionando a saúde com a questão da mente, a oração como poder de cura, hoje cientificamente se estudando isso, porque dá resultado. Mas o nosso tempo é tão curtinho, eu queria dedicar o nosso último bloco à ciência e o dilúvio. Realmente houve uma inundação total da Terra ou não? Pastor Nastrini e Fernando, aqui fala do dilúvio. O dilúvio é descrito na Bíblia, lá no livro de Gênesis. Hoje se pode encontrar realmente vestígios, Fernando, de uma inundação universal praticamente em todo o mundo, né? Em várias regiões do mundo nós temos... Interessante que alguns antigos diziam o seguinte: não, o dilúvio foi no mundo existente na época. Era uma área somente que foi inundada. Mas se encontra em vários lugares do mundo exemplos de que alguma inundação ocorreu. Falando sobre também, eu lembro da epopeia de Gilgamesh, que faz uma inundação. Não era um escrito bíblico, não era, mas uma civilização que faz uma inundação. Então, você vê, o dilúvio, quando Deus falou que era para o mundo, a terra toda, ele atingiu a terra toda. Nós encontramos em várias regiões experiências, evidências de que houve um grande dilúvio da terra. Uma catástrofe, né? Que envolveu a terra toda. Não só um local. Alguns falam, foi local ali e tal. Não foi bem assim. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Esse livro, por exemplo, Porque Creio, de Michelson Borges, um dos estudiosos aqui, Naor Neves de Souza Júnior, já esteve conosco aqui. Ele, na verdade, ele é o coordenador do Departamento de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, diretor da Faculdade de Engenharia Civil, ele é geólogo. Então, ele mostra aqui como existem evidências do dilúvio em todos os lugares. Você vai encontrar evidências do dilúvio aqui no Brasil, você vai encontrar evidências do dilúvio nos Estados Unidos. Eu, algum tempo atrás, pastor, estava viajando de Los Angeles em direção ao Parque da Floresta Gigante. Eu tenho aquelas sequoias enormes. E a gente sobe montanha assim, tal, foi esfriando, depois descemos. Aí eu percebi que embaixo era um vale plano, depois subia de novo. Eu falei assim, isso aqui era água. E isso solidificou, e aqui ficou terra, né? Porque é muito retinho, e é montanha, como se era um lago de terra, né? E aí, sabe, eu pude perceber o seguinte, falei, aqui deve estar cheio de fósseis, né? Não demorou muito para ver as máquinas perfurando e extraindo petróleo, que vem justamente dos fósseis. Ou seja, uma evidência muito clara da inundação do dilúvio. Pastor Nastrini, deixa eu mostrar aqui também alguns fósseis que eu trouxe aqui. Essa concha, por exemplo, que eu tenho aqui, ela é uma pedra, né? E esse é um outro fóssil também marinho.
Esses fósseis eu encontrei na cidade de Tarapoto, no Peru. Estavam a 1.000 quilômetros do Pacífico e estávamos numa altitude de mais de 1.000 metros. Então, fósseis marinhos achados na montanha. Eu sei que alguns dizem assim, não, mas é que houve um enrugamento na Terra e eles foram parar lá em cima. Mas não é só em cima da montanha que tem. Isso está espalhado pelo mundo todo. Inclusive lá na região do Ararat, onde supostamente alguns creem que foi em cima do monte que a arca pousou, a Bíblia menciona a região do Ararat, a gente encontra muitos fósseis marinhos também. Ou seja, existem evidências universais de que houve uma inundação realmente, né, pastor? Nós cremos. A Bíblia menciona o dilúvio, só para que vocês possam saber a questão mais ampla da história do dilúvio, em Gênesis capítulo 7. E ao percorrer os outros versículos dos capítulos paralelos, percebe-se que a dimensão do tempo do dilúvio não foram somente os 40 dias de chuva, mas foi, num total, 1 ano e 1 mês. Sim. Desde o dia que Noé entra na arca até o dia que ele sai com os familiares, 1 ano e 1 mês. Então a catástrofe foi realmente global. Agora, o que aconteceu no dilúvio? A água descendo torrencialmente de cima, não é? E nunca havia chovido, e fontes do centro da terra arrebentando, não é? E geysers, e aquela questão toda, e aquele reboliço todo. Por isso acha-se evidências de oceanos no cume das montanhas, e acha-se questões de colinas e montes primitivos no fundo dos oceanos. Sim. Que houve, na realidade, um dos grandes livros da Casa Publicadora Brasileira é o Patriarcas e Profetas, Sim. e também o História da Redenção, menciona que a crosta e também o manto terrestre deslizou para o fundo dos oceanos. Agora, seria muito importante a gente destacar essa questão dos fósseis, não é? O que é um fóssil? A ciência que estuda o fóssil chama-se paleontologia. Exato. Pales, antigo, onto, seres, logia, estudo. Estudo dos seres ou das evidências de seres antigos. Para haver fossilização, é necessário ter soterramento imediato, Sim. ausência de ar, certo? E calor extremo. Então, o que aconteceu no dilúvio? Soterramento imediato, ausência de ar e pressão. Então, aquilo que é um osso transformou-se num pedaço de pedra, mas é osso. Aquilo que é a tromba de um elefante, por exemplo, não é? Transformou-se num pedaço de pedra. Aquilo que era um pedaço de madeira ficou fossilizado. Sim. E o que é o petróleo? Se não vegetais, plantas e tudo mais que ficou depositado nas camadas inferiores. Outra evidência do dilúvio, além dos fósseis. Só uma coisinha ainda falando dos fósseis, que o professor Naor fala justamente, ele diz o seguinte, se esses animaizinhos aqui, esse peixinho, por exemplo, ou um trilobita como esse, tivesse morrido e depois houvesse esse sepultamento, ele se decomporia. Então isso aqui demonstra que houve sepultamento assim, imediato. Ou seja, deve ser assim, imediatamente sepultou de uma vez, de tal forma que houve o calor, todos esses elementos que o senhor colocou, a ausência de ar, e aí fossiliza, porque senão aí vira terra. Ele vira deteriora. pó. Exatamente. Né? A outra questão da evidência do dilúvio, bem recente, é que foi descoberto entre o Alasca e a Sibéria quase 1 milhão de quilômetros quadrados agora de fósseis. Não, e o pior é que o professor Naor mencionou isso aqui, Quer dizer, como é que o gelo está derretendo. Está derretendo agora. E tem alguns que não fossilizaram nessa área, estão assim, são animais, plantas, restos que dá a entender que chegaram ali por ação eólica, ou seja, vento. E a Bíblia menciona que no dilúvio... Que após o dilúvio, Deus soprou. Exatamente. E a preocupação, pastor, é que com o degelo, essa matéria começa a se decompor, gerando mais gases para acabar aí com a... Não, e bactérias e bactérias vírus. e tudo mais. É uma preocupação grande isso aí. Então eu diria que evidências de uma catástrofe universal, a qual a Bíblia dá o nome de dilúvio, que é a destruição do mundo por águas, né? Que a maldade chegou até o Senhor dos Exércitos, é mais crível do que essa questão evolucionista de explicar uma possível catástrofe
como um halo ou um elo perdido aí. Exatamente. Uma das grandes questões do evolucionismo é a questão de datação, né? Sim. É a grande questão de datação, que nós estamos vendo que o que se levava em conta, carbono 14, minério, lá, isso também não é preciso. Para algum tempo é preciso, mas quando começa a distanciar muito, aí... Principalmente com começa a ficar esses imprecisão. esses testes que foram feitos sem ar, no espaço, Exato. com as naves que estão lá, Discovery, tal. Não, olha, esse método já não dá mais. Essa questão dos métodos radiométricos, que são de datação, eles funcionam muito bem de certa época do dilúvio para cá. Sim. Evidências pós-diluvianas. Mas antes do dilúvio, porque tudo se revolveu. Então, como é que você vai determinar as questões antes do dilúvio? Então, você tem o contador Geiger, carbono 14, os radiohalos, né? Você tem N métodos de datação, mas há um limite para esses métodos. Outra coisa, o próprio princípio da entropia desacredita na lei da termodinâmica 1 e 2 o evolucionismo. Porque a entropia diz que tudo vai de mal para pior. Exatamente. E há uma tendência entrópica, quer dizer, de ficar cada vez pior. Então, se fosse evolucionismo, ficaria tudo cada vez melhor. Evolui, fica melhor. E tem um detalhe também, nós temos um vídeo aqui que é comercializado pelo Novo Tempo, chamado A Verdadeira Idade da Terra. Ou tem um outro chamado Impressões Digitais do Criador. E ali ele demonstra também que a gente parte do pressuposto que tudo sempre foi da maneira que é. Ele coloca, inclusive, uma torneira pingando, pingando tantas gotas por minuto, no período de tantos anos, vou ter tantos litros de água. Mas se alguém, em algum momento, abrir a torneira e fechar de novo, já estragou todo o cálculo. E a gente não sabe o que se passou durante esse período na Terra, não existe todos os registros. Eu gostaria de que você prestasse atenção nessas cenas desse vídeo. É um vídeo que foi feito lá na Islândia, por ocasião de um vulcão que explodiu, entrou em erupção debaixo da neve. Como foi previsto, eles tiraram as pessoas da região, ninguém morreu, mas a explosão foi terrível, muita neve derreteu e criou um pequeno dilúvio local. Nesse dilúvio local, o que aconteceu depois com blocos de gelo maciço enormes, como você poderá ver aí, pode ver no vídeo, as marcas que eles criaram são marcas parecidas com aquelas que as pessoas dizem que levaram milhões de anos e, na verdade, a inundação durou ali cerca de 10, 12 horas. Então, veja, pode ocorrer um fato diferente, né, onde quebra todo o raciocínio. O nosso tempo já terminou, mas eu gostaria de dar ao Fernando a oportunidade de pegar em rápidas palavras, destacar alguma coisa a mais do que estudamos. Você havia, inclusive, mencionado cientistas crentes na Bíblia. Sim, uma das coisas que eu destaco é o seguinte, dentro dos cientistas que acreditavam na Bíblia, depois de um período para frente, depois da Revolução Francesa, praticamente, começou a não crer mais, a ciência começou a modificar, e alguns cientistas vieram após isso. Mas a grande questão, eu vou me ater em Darwin, que saiu para fazer uma expedição para confirmar a Bíblia. No meio do caminho, ele fez a teoria da evolução. Mas mais tarde, ele falou, não é impossível o ser humano, tudo isso ter por aí, por acaso. Tem que ter uma mão divina. Tem que ter um Deus, alguém que arquitetou, que cuida. Se nós pegarmos 1 centímetro para fora da nossa rota da Terra em relação ao Sol, morre todo mundo. Se vier para cá, é impossível. Tem que ter uma mão mantenedora, criadora. E é Deus. Com certeza. Pastor Mastrini, seu encerramento em 1 minuto. Olha, o meu encerramento nesta lição ficaria com Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 3. E eu creio que ele fecha de modo magistral, assim, toda a nossa discussão sobre o tema ciência e a Bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, para mim, isso fecha de maneira magistral o tema, porque aqui menciona a diferença entre fé e razão isolada da fé. Eu creio que o binômio do cristianismo hoje deveria ser uma fé racional.
E aqui mostra que nós entendemos pela fé, mas uma fé baseada em razão, em fatos, que tudo aquilo que aparece veio de coisas que não se veem, e que há um design inteligente, há um autor, há um criador de todas as coisas. Maravilha. Nós vemos realmente que a Bíblia Sagrada ela é válida ainda para hoje, porque ela conta a nossa história, de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos.